palavra que liberta no ar. São 15 horas e 4 minutos na capital de São Paulo. Boa tarde para você que está aí do outro lado. Aí o Vitor, aí no estúdio da Rádio Libertação. E todos os ouvintes, todos os programadores dessa rádio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer a Deus por mais essa tarde abençoada. E estamos aqui mais uma vez fazendo essa programação. Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. E está no ar o programa Palavra que Liberta. Ah, Jesus, como tu é bom, Senhor. Como tu ouve o nosso clamor. Quando nós pede, Deus, quando nós confia, quando nós tem fé e pede a Ti, Senhor, e clama a Ti. Mas nós precisamos ter paciência. A paciência é a base da fé, da nossa fé. É a nossa paciência, né? Nós temos que confiar no Deus que nós serve, nós temos que confiar em tudo. Eu sempre converso com as minhas irmãs aqui pelo Zap, né? E eu falo para elas, a gente tem que confiar e ter fé. Porque não adianta nada dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas cadê? Se acontece qualquer coisinha, se fica doente um pouco, qualquer coisa que tem não está bem, aí as pessoas já reclamam. E não é bem assim. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Agradecer pela saúde, mas agradecer também pela doença. Hoje eu estava falando para minha irmã, né, lá da Dona Lécia, falando para ela que a doença, ela não manda falar quando ela vai chegar. Ela chega. Ela entra de mansinho e deixa a gente tudo triste, tudo cabisbaixo. E é assim que acontece. Mas a gente tendo fé e confiando, né, tudo passa, né? A palavra de Deus nos diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Então, a gente tem que confiar. Confiar nesse Deus tão maravilhoso, tão soberano, tão poderoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele, né, que ele deu a vida dele por mim e por você. Então, nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso, né? Que nos traz aqui, que nos dá vida, né? A gente confiar, a gente crer em Deus, esse Deus que nos dá ar para nós respirar, que nos dá vida. É esse Senhor. E eu creio muito no meu Deus. Porque se hoje eu estou aqui, porque meu Deus é meu Deus. Ele é fiel. Ele prometeu que um dia ia me salvar e me salvou. Então, né, eu não querendo ser salva, mas ele foi, né, Deus é assim, eu vou salvar e salvou. Então, eu quero agradecer a esse Deus nessa tarde, agradecer a toda a minha família, agradecer minha filha, meu filho, que me ajuda a fazer esse trabalho, a Beatriz, agradecer a Val, a Isa, que está aí também, né, para fazer essa obra de Deus. Então, agradeço a Deus todos os dias, né, irmãos? São 15 horas, 8 minutos na capital de São Paulo. Boa tarde para você, né? Você que está aí de longe, você que está aí, né? Hoje já falei com pessoas, né? Pela eu gostava de fazer um programa, né? Às 3 horas. A gente vai falando com os irmãos, não porque a gente quer que os irmãos, né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas têm seus afazeres, mas assim, né? Vai passando para um, para outro, né? A palavra de Deus diz ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A gente tem que fazer o ídolo do Senhor. Qual é o ídolo do Senhor? É levar a palavra dele, a mensagem dele. E é isso que fazemos aqui todos os sábados. Nós daqui, muitas vezes, sábado retrasado eu fui na rádio, hoje eu estou aqui, né? Mas no outro sábado é a Bia, e a Isa e a Val. E aí no outro vai ser eu. Se Deus permitir, nós vamos estar aí. Em nome de Jesus, né? E que Deus possa estar abençoando nessa tarde cada um.
Amém, amém. Eu sou a Elisinha, filha da irmã Elisa. Estamos nessa programação A Palavra que Liberta por vários anos. Hoje mesmo mandei uma mensagem para o meu primo, que é um dos patrocinadores desse programa, falando que ele é fiel, né? Que ele está abençoando a programação. E eu louvo a Deus pela vida dele. E louvo a Deus pela vida de cada um que compartilha essa live, que chega aqui, escuta o programa, escuta a palavra, porque é a palavra que liberta. Muitos têm mandado mensagem, uns desesperados, outros enfermos, outros sem solução para algum problema, que só Deus pode resolver. Mas esse programa, o intuito dele é levar a palavra, uma mensagem para o seu coração, para te dar paz, para te encher de força, ânimo, através do nosso Deus, que tudo pode nas nossas vidas. Porque eu creio, como Ele é na minha vida, na vida da minha mãe, da minha família, Ele também é na tua. Se você abrir o coração, porque Ele é educado, você tem que abrir a porta para Ele entrar. Então, eu desejo a todos uma tarde abençoada para cada um de vocês. E a irmã Elisa já começou o programa, acho que ela vai orar, vai? Depois da oração nós vamos tocar o hino Vendavais com Chico Cavalhais. E eu quero oferecer para todos os amados irmãos dessa programação, mas depois da oração. Você que tem um pedido de oração, você que está desesperado, você que quer um clamor especial, manda aí no WhatsApp da rádio, manda na rádio, liga para a rádio, nosso movimento está lá, vai atender você, 2741-1214, 2741-1214. E nós aguardamos a sua ligação. Vamos por oração, Melissa? Vamos orar, irmãos. Agora você, a palavra de Deus diz, entrega teus caminhos, Senhor, confia nele e o demais ele faz. Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega o teu problema, a tua doença, a tua causa, né? Entrega na mão de Deus. Confia em Deus, porque a irmã Elisa aqui só é um instrumento, mas quem é mesmo o principal da bênção e da vitória é Jesus. Não é a irmã Elisa, é Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar, se apegar com Deus, irmão. Eu tenho vezes que eu estou aqui, né, de madrugada aqui, pedindo a Deus, e eu estou assim, clamando a Deus. Parece que eu vejo assim, Deus na minha frente, irmãos. Eu clamo tanto, eu peço tanto a Deus para nos dar, para nos ajudar, para nos dar força. Porque se não for a força do Senhor, nós não temos força. Qualquer coisa nos abala. Mas Jesus Cristo é a nossa força. É o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. É esse Deus, irmãos. Então vamos clamar a Ele. Se você tem algo aí na sua casa, se você tem algum problema, se você está desempregado, se você tem qualquer coisa na sua vida, na sua família, no seu casamento, ajuda agora a irmã Elisa a clamar. Fica aí um pouquinho, aí, não vou demorar, só um pouco, né? E a palavra de Deus diz que bastou uma palavra e o criado sarou. Com uma palavra a gente é salvo, com uma palavra a gente é liberto, com uma palavra a gente ganha alma, com uma palavra a gente resolve muitas vezes o problema de algumas pessoas, com uma palavra só. Eu te amo. É uma palavra, eu te amo. Né? Então, vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer isso. Vamos clamar Jesus. Clamar, orar um pelos outros. Porque nosso país está aí, vocês estão vendo a situação. Hoje me deu uma angústia aqui, eu estava aqui sentada aqui vendo, e eu estava com, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Com 88 anos e agora eu estou vendo. Mas a gente, em vez de murmurar, em vez de falar, em vez de criticar, vamos orar, vamos pedir graça a Deus, vamos pedir força a Deus, vamos pedir ânimo a Deus, vamos pedir a Deus. Ele que Ele dá, Ele resolve por nós. Né? Ele não diz a palavra dele, a palavra dele diz, né? O Senhor pelejará por vós e vós cala lá em Êxodo 14. Então, vamos somente orar, irmão, e clamar a Deus para nós
ver, né, o nosso Brasil fora dessa situação tão má. Soberano Deus e Pai, nessa tarde, Jesus querido, eu te clamo, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu li a primeira palavra dessa tarde, Salmo 40. Esperei com paciência. Quantas vezes nós não queremos esperar nada? Nós queremos que aconteça tudo na mesma hora, na hora que nós quer, e não é na hora que nós quer, é na hora que Deus quer. Mas nós precisamos ter paciência para esperar. Nós temos que ter paciência para deixar Deus trabalhar. Nós temos que ter paciência para colocar na mão do Senhor e deixar Deus agir. Oh, irmão, meu Senhor da glória, nessa tarde, Senhor, eu te peço. Nessa tarde, Jesus, eu rogo a Ti pela vida da nossa irmã Eunice, Senhor, que está ali com problema. Oh, meu Deus, a nossa irmã Edilene, que está longe. Mas todo dia, Deus, eu mando uma palavra para nossa irmã. Quando eu abro o Zap, eu vejo, eu já mando. Porque a gente precisa ajudar as pessoas, irmão. Precisamos ajudar. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema tão difícil, de enfermidade. E uma palavra que a gente fala, aquilo já dá já dá uma alegria na vida da pessoa. A pessoa já muda, como muito ela fala. Ai, que bom que a senhora mandou. Que bom que a senhora falou. Que bom que a senhora orou. Ora por mim, pode orar. E assim, irmãos, oh Deus, toma nas tuas mãos teu povo na face da terra, Jesus. Ajuda, Deus, aí teu povo. Ajuda os programadores da Rádio Libertação. Ajuda o Vitinho, meu Pai. E aí, meu Pai, nessa sonoplastia, a Bia, o pastor Jeremias, a sua esposa, seu filhinho, sua mãe, sua família, Deus. Cuida deles, Senhor. Também te peço em favor da Bia, em favor da Val, da Isa, em favor da missionária Neuza, em favor do nosso irmão Itamar, presbítero Itamar, em favor de todo o teu povo, Jesus, da irmã Silvia, do pastor Gimir e sua família, do Júnior, Senhor, toma nas tuas mãos, Jesus. Oh, meu Pai querido, ajuda o pai dele, que está meio enfermo também. Toma nas tuas mãos, Pai do Júnior. Ah, Deus, ajuda, Pai. Também te peço, Senhor, em favor do meu neto Vitor, dos filhos, da esposa, da minha filha Wanda, dos meus netos, Senhor. Eu te peço, Jesus. Ah, Deus, como tu é maravilhoso, Jesus. Hoje, Senhor, o filho do nosso irmão Fábio está completando mais um aninho de vida, o irmãozinho Davi. Ó Senhor, cobre teu filho, Jesus, com as tuas bênçãos potentes e poderosas. Ensina ele, Jesus. Oh, meu Pai querido, dá anos de vida para a família dele, para o pai, para a mãe, para criar ele, Jesus, no caminho que ele tem que ser criado, que ele tem que andar. E eu creio, Jesus, eu creio, Pai. Abençoa, Deus, também, Deus, eu te peço. Em favor ali da Igreja Assembleia de Deus de Santo Estevão, a Debrais. Meu Deus, abençoa cada um daqueles membros. Abençoa o nosso pastor Renato Salles, a nossa pastora Solange Salles. Abençoa cada um, Jesus, cada um. Toma nas tuas mãos, meu Senhor. Abençoa, Pai. Eu peço, Deus, socorro para teu povo. Eu peço socorro, Deus, para as tuas igrejas. Eu peço socorro, Jesus, para o teu povo que leva a tua palavra. Ah, Jesus, Deus missionário, tuas missionárias, que está tão longe, Pai. Da graça, ajuda. A nossa irmã Zenita, que está lá nos Estados Unidos.
fazendo a tua obra com o esposo dela, o pastor Jorge. Ó Senhor, ajuda da graça, Pai. Abençoa, meu Deus. Fortalece eles na graça e na fé e na esperança, Deus. E nosso irmão Jesus. Aleluia. Eu te peço, Deus, abençoa, meu Deus, a nossa irmã Tati, meu Deus, Adriana, ajuda da graça, meu Pai, nosso irmão Rafael, abençoa teu povo, Jesus, abençoa essa família, Deus. Oh, Jesus, todas elas, todo o Chim, toda a Deise, meu Deus, toma nas tuas mãos, teu povo. Eles necessitam de ti, ó Pai, da tua ajuda, do teu socorro, da tua força. E todos, Senhor, os teus filhos que têm filha, família enferma, meu Deus, que está necessitando de ti, Pai. Oh, meu Deus, entra com providência na saúde, entra com providência, meu Deus, na vida. Entra com providência na família, entra com providência no casamento, entra com providência no trabalho, Deus. Muitos que estão sem trabalhar, desempregados, abre porta, Deus, aonde não tem para eles. Eu creio, Jesus, que nessa tarde, meu Senhor Jesus, oh Pai, eu te peço ajuda, também socorro. Meu Senhor, me ajuda, me dá saúde, me dá graça, meu Deus, me dá força, Senhor. Ah, Jesus, que eu não olhe para nada, não olhe para um lado, nem olhe para o outro, olhe só para o Senhor, porque de lá é que vem meu socorro, de lá é que vem minha esperança, de lá é que vem a minha fé. Aleluia. Oh, Deus querido, Pai amado, nessa tarde, ó Deus, eu te peço, Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, meu irmão, pastor Albino, pai da Peruíbe, sua esposa, nossa irmã Maria, Jesus querido, também peço em favor do pastor Vitor Xavier, da nossa irmã Antônia, dos filhos, das filhas, Pai, oh meu Deus, aquele pastor que me ajudou tanto. Se hoje eu estou aqui falando, se eu estou aqui com o Senhor Deus na minha vida, foi porque eu achei aquele homem para me ajudar. Em todos os aspectos ele me ajudou. Ajudou na fé, ajudou até, irmãos, de levar uma cesta básica para mim. Aquele irmão, pastor Vitor Xavier. Por isso, irmão, quando a gente se fortalece na fé, a gente quer fazer a mesma coisa que aquelas pessoas fez com nós. Muitas das vezes, Deus toca no meu coração para fazer algo para meu povo, porque eu também já recebi. Eu já recebi. E ali, irmão, o que a gente sente é de lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós vamos achar. E o que a palavra diz? Reparte com 7, mas ainda até com 8. Nós devemos fazer isso, é isso que Deus toca em mim para fazer. Porque um dia alguém lançou aquele pão sobre as águas e eu peguei. Irmão. E hoje eu estou aqui. O que eu faço? Que Deus toca em mim, que o que se faz com uma mão ou outra não precisa saber. É o que já fizeram comigo. E uma coisa que Deus mais se agrada na vida do cristão é a gratidão, é você ser grato. E eu sou grata. Eu sou grata a tudo que me fizeram na minha vida. Eu sou grata. Então, irmão, eu quero agradecer a Deus nessa tarde, pela minha vida, pela vida daquelas pessoas que um dia levou uma palavra para que a irmã Elisa ouvisse e entrasse naquela igrejinha, ali na Vila Alpina, e levantasse a mão.
que hoje está aqui. Dizer que foi fácil, nem foi. Mas com Jesus conosco, Jesus no barco, tudo vai bem. E tudo foi bem. Amém, irmão? Que nessa tarde, você que está aí do outro lado, você que muitas vezes está desesperado, você que está dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu vou até desistir de ser um cristão, não desista. Não desista. Porque nossa peleja, que peleja é Jesus. Nós não pelejamos não, deixa Jesus pelejar. Ele está no controle de tudo. Ele está no barco conosco. Ele não vai deixar o barco naufragar, porque Ele está ali. Viu, meus queridos? Confia no Senhor, confia nele. Confia porque Ele vai fazer tudo por nós. Ele faz tudo por nós. Olha aqui, a irmã Elisa com 88 anos. Estou aqui, fazendo a obra do meu Deus. Aquele que um dia me salvou. Viu, queridos? Não desista, não. Não desista do Senhor. Não desista, não. Ainda que venha as tempestades, não desista. Porque Ele acalma a tempestade. Ele acalma o mar. Viu? Tenha certeza disso. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Melisa, a paz para o nosso pastor Gilberto, está assistindo a senhora. Que Deus abençoe a senhora. E para o pastor José Maria também. Oh, querido, a paz. Beijo para vocês. Que Deus abençoe também. Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão Gilberto. E pastor Zé Maria, pastor Gilberto, pastor Zé Maria. Eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida. É muito bom quando a gente tem esses homens de Deus, esses servos de Deus, que levam a palavra de Deus para engrandecer Jesus e para nos trazer acalento na alma. Eu ouço palavras aqui que eu choro aqui. Então eu quero só agradecer a Deus por a vida de vocês. Que Deus abençoe, que Deus continue usando vocês, continue usando, tomando esses dons que vocês têm de levar a palavra, de falar a palavra, que Deus continue usando mais e mais e mais. É isso que eu peço para Deus. Tá bom, meus irmãos queridos? Amém. Vamos ouvir, Vitor? Vem da Vaz com Chile e Cavarés. Amém. Você pode colocar o retorno para mim, Vitor? Ah, tá. Obrigada. Mamãe, acabou. São 15 horas e 28 minutos na capital de São Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, irmã Neuza, aí da Bahia. Pastor André. Irmão.
jogais. Choro feito, grita alma. A Iraí também tá conosco, viu, irmã Lisa? Deus abençoe, Iraí. Paz, querida, Deus abençoe você, tá, minha linda? Qualquer dia vai lá, quando eu tiver, pra você fazer uma palavra lá. Já acabou, mãe? São 15 horas, 32 minutos na capital de São Paulo. Amém, Boa amém. tarde. Olha aqui, você ouviu o louvor? Jesus nessa tarde está entrando aí no teu lar, está entrando no teu trabalho, está entrando aonde você estiver Glória a clamando Deus. Ele. Ele está aí para te abençoar. Abençoar a tua família, abençoar onde você pôr a planta do teu pé. Ele está para abençoar. Se você faz alguma coisa para Deus, tenha certeza que esse Deus, Ele está vendo e Ele vai te abençoar. Ele está te abençoando já. Se você está com propósito e está pedindo a Deus resposta, Deus manda te dizer Glória a Deus. que pode ter certeza que o controle é dele, a hora é dele e você vai receber essa vitória. Pode ter certeza que o Senhor Deus está no controle de tudo. Ele está aí pertinho de você. Tem dia que você está agoniado, sem saber o que faz. Mas Jesus diz, acalma, porque Ele acalma. Glória a Deus, aleluia. Ele acalma o vento, Ele acalma o coração, Ele acalma a angústia, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Tenha certeza que nessa parte Ele está te abençoando, abençoando tua família, abençoando o teu lar, abençoando o teu trabalho, abençoando tudo que você colocar tuas mãos, o Senhor está abençoando nessa tarde. Pode crer, pode confiar que o Senhor Deus está aí junto de você. Amém, que maravilha, né, irmãos? Quando o louvor fala, vou abençoar você. Sou um Deus que tudo posso. Tudo Ele pode, irmãos. Tudo Ele pode. Às vezes a nossa fé é pequena demais, né? É muito pequena. Porque se a gente tivesse menção, né, Melissa, do tamanho do nosso Deus, Alcançar o que Deus tem para nós, a né? gente ia crer mais, sem Crer mais. duvidar, E receber mais. receber mais. Porque o Senhor Deus é grande. Tá bom? Eu falo para as minhas amigas que o nosso Deus, Ele vê tudo, que Ele é o nosso dono, Ele que vê, é Ele que cuida, é Ele que está conosco em toda situação. Então, eu só tenho a agradecer. Glória a Deus, aleluia. Eu só Jesus. posso agradecer a esse Deus. 2026 entrou e Deus tem entrado também nas nossas vidas, cuidado de nós, né, Melissa? Feito as promessas dele se cumprindo nas nossas vidas. E é isso que é o mais maravilhoso, né, irmãos? Porque quando a gente se desespera, fica preocupada, às vezes duvida, às vezes não crê, aí você vê gente que murmura, qualquer coisinha está murmurando, está reclamando, e você fica assim, meu Deus, como pode? Como pode? E cristão ainda, irmãos, aí é o pior, né? Porque é cristão. Aí não dá. Aí não dá porque a gente sabe o tamanho do nosso Deus. E quando Ele faz, ou se Ele não faz, também é o que eu sempre falo para minhas amigas.
Se ele fizer ou ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ô, glória, Não é, Melissa? ele não é empregado nosso. Se ele não fizer, porque não era para ser feito. Vai ser naquela hora. Eu né? acredito assim. Naquele tempo, naquela hora, na minha hora. Porque muitas vezes nós queremos as coisas na nossa hora. Perfeito. E no nosso tempo. E não é no nosso. É no tempo dele e na hora dele. É aqui, né? Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? Esperar, como diz aqui a palavra. Esperei com paciência. Espera com paciência nele. Que ele vai determinar a tua bênção e a tua vitória. Amém, amém. Liga para nós, irmãos, liga para a rádio. Nosso irmão Vitor está aí para ouvir, para te atender. 2741-1214. 2741-1214. Liga para nós, manda mensagem no WhatsApp da rádio também. Que as mensagens são passadas aqui para a programação, né? Estamos do nosso lar. Mas as mensagens são passadas no telefone 981917258. 981917258. Manda mensagem, pede seu pedido, faça seu pedido de oração, pede o que você deseja que Deus faça, se for da vontade dele, irmãos. Porque nós temos que colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Se for da vontade dele, que ele faça. Se não for, amém por isso, glória a Deus, e vamos caminhando. Bia, paz do Senhor, Deus abençoe. Ela mandou a paz de Melissa para mim, para a senhora, para o irmão José. Querida. Beijo, minha linda, te amo. Que Deus abençoe a sua vida sempre, né? Nossa companheira aí de rádio, está conosco muitos anos aí nessa programação A Palavra que Liberta. E eu creio que Deus tem abençoado grandemente. Amém, Melissa? Amém, glória a Deus, né? São 15 horas 37 minutos na capital de São Paulo. Boa tarde para você. E eu queria ouvir mais um louvor. Vitor, Chile Carvalhais, por segundo. Se tiver alguma mensagem, Vitor, pode me mandar, por favor. É que eu não estou visualizando aqui, mas se tiver, você pode mandar para mim, ok? Amém. Por isso, vamos ouvir então Porto Seguro com Chile Carvalhais. Eu quero oferecer para todos os amados ouvintes da rádio, do Facebook. É a criança, irmão. É minha netinha. Essa neta é uma bênção do Senhor Jesus. Veio para alegrar nosso lar, alegrar nossa vida. Isso aí é minha alegria, irmão. Eu fico aqui o dia inteiro com ela, é demais. Está de férias, então está pintando e bordando e a gente deixando ela fazer o que ela quer. Amém. Vamos ouvir, Vitor, Porto Seguro com Chile Carvalhais? Irmão, nos perdoe, a criança é assim mesmo, quer aparecer. Estamos ao vivo, né, irmão? Pode passar o retorno, Vitor? Criança é isso. Porto Seguro com Chile Carvalhais. Irmãos, estamos direto da nossa residência. O Vitor está ali na Rádio Libertação 87.5 FM. Estamos aí na programação A Palavra que Liberta. Uma demorinha ou outra é normal, irmãos. Olha, Jesus amado. Estou sem o retorno, Vitor. Tu é Deus que tudo pode, e que nem os pensamentos do Senhor pode ser, né? Deus, olha, os pensamentos de Deus não é impedido, porque esse Deus é poderoso na nossa vida. Amém. Não sei se está com algum problema lá, mas vai falando, Melissa, eu vou tentando falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde, e eu quero agradecer a meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. E é isso, irmão. Se você confiar também, o Senhor faz a mesma coisa, né? Nós estamos aqui debaixo das mãos potentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Muitas das vezes a gente fica pensando, o Senhor não está me vendo, porque eu peço as coisas, peço algo e Jesus não me dá a resposta. Irmão, espera com paciência. Amém. Amém. A vovó tá pegando. Melissa não tá indo, né? Então ela pode continuar falando, porque eu não estou conseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. São 15 horas e 40 minutos na capital de São Paulo. Eu já vou chamar o meu filho para estar aqui trazendo a palavra do Senhor, o José Paiva, né?
ele vai estar ministrando a palavra de Deus nessa tarde. Então, pode continuar ligando. E você que está aí, mas continue ligando. Depois a gente vai estar vendo, vai estar pondo vocês no caderno de oração, vamos estar orando por vocês, né? E aí Deus fazendo a obra, né, irmão? Deus fazendo a obra. Ontem eu estava falando de Deus para uma pessoa que, nossa, não queria saber de Deus. E falou para mim que ia em qualquer lugar para aceitar Jesus. Eu falei, não, você vai na igreja, na casa de Deus. Eu acho que hoje começou as igrejas, né, abrindo os cultos, e você vai lá e se entrega para Jesus, né? Porque Deus é assim, irmãos. Jesus faz o que eu e você não pode fazer. Tá Amém. bom? Eu quero nessa tarde agradecer a Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou convidar o nosso irmão Paiva para vir aqui, estar ministrando a palavra do Senhor. São 15 horas e 42 minutos da capital de São Paulo. Boa tarde para você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus então com o nosso irmão José Paiva. E você que está aí ligadinho, ouça a palavra, pode mandar sua mensagem. Tivemos um probleminha, irmão, não estou conseguindo entrar em contato com o Vitor, mas amém. No final eu toco esse louvor Porto Seguro. Rádio Libertação FM 87.5 MHz São Paulo, Brasil. São exatamente na capital de São Paulo, 15 horas, 42 minutos e 44 segundos. Estamos aqui diretamente aqui da residência da nossa irmã Elisa, com mais uma programação, a Palavra que Liberta, levando até você uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo e esperança. Nesta tarde estamos no sábado meio ensolarado, o clima também está um clima variando, chuva, está um clima meio complicado em São Paulo, né? Nós não sabemos em São Paulo quando o clima vai estar bom. Mas uma coisa eu tenho certeza, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado fortaleza espiritual para continuarmos a jornada. Quero também deixar para os irmãos desta tarde a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Quero dizer que nesta tarde, quando nós esperamos no Senhor, as coisas se tornam diferentes em nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, assim como está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1, que diz a palavra que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Quando nós esperamos e quando nós deixamos que o tempo de Deus, não o tempo nosso, venha se concluir em nossa vida, as coisas se tornam amenas e o Senhor se encarrega automaticamente de nos dar a vitória. Esperar no Senhor é interessante porque a paciência faz com que nós tenhamos a convicção e a certeza que somente nele nós atingiremos a vitória, que somente nele nós alcançaremos a bênção que ele está reservada para cada um de nós. Então a paciência nos gera nesta tarde a esperança de que nós estamos diretamente dependendo do Senhor. Somos dependentes de Deus. Então quando nós esperamos, é a convicção, como a Bíblia nos relata para nós, lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que nos fala a respeito da fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que eu já espero e prova das coisas quais eu não posso ver. Passamos por adversidades, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos delicados. Às vezes, os momentos no qual nós estamos passando, a nossa fé é abalada, a nossa esperança é abalada, mas a Bíblia fala que o salmista nos diz, muito interessante, que o salmista nos relata, que passamos por situações difíceis, porque o salmista nos diz para que nós possamos esperar. Esperei com paciência.
Aguardei o Senhor fazer a vontade dele em nossas vidas. Porque o salmista também nos fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o nosso caminho. O salmista também nos diz que nós temos que guardar a palavra nas tábuas dos nossos corações para que nós não viemos pecar. Então, nesta tarde, a palavra do Senhor nos fala para nós esperarmos. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Então, quando nós esperamos com paciência, as coisas se transformam na nossa vida pelo poder da fé. E a Bíblia também nos diz que o segredo da vitória é clamarmos, como está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais eu e você, nesta tarde, nós não sabemos. É a paciência. Porque o Senhor, Ele tem que, a palavra do Senhor tem que se concretizar e se cumprir na nossa vida. E a palavra não volta atrás quando ela é mencionada. A Bíblia fala que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de se passar. E nesta tarde não é diferente, amados irmãos, amados ouvintes, da palavra do Senhor. Passando por um vale. Vale simboliza local de sofrimento. Vale simboliza local de dificuldade. Mas os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que nunca se abalam, mas que permanecem para sempre. E nesta tarde o interessante é que a palavra esperar é virtude. Esperar, nós temos que ter convicção, porque quando nós esperamos, algo vai nos ocorrermos. E o Senhor está cuidando de cada um de nós, e nós somos dependentes desta palavra. Somos dependentes do Senhor. Porque a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. Então é esperar. Esperar com paciência. Esperar com, nós sabemos, e aguardar. Esperar porque nós sabemos que através de nós esperarmos, vem a vitória. E nesta tarde não é diferente dos dias nos quais nós enfrentamos no cotidiano de nossas vidas. Porque quando nós estamos enquadrados lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo, esse tempo tem que chegar na nossa vida. Tudo tem o seu tempo pré-determinado diante da palavra de Deus. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de amar, tempo de não amar mais, tempo de ajuntar pedras, tempo de esparramar pedras. Então tudo tem o seu tempo, tempo de coser, tempo de ajuntar roupas, de costurar roupas, enfim, tudo tem o tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo. Mas que nesta tarde o Senhor nos relata no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo da vitória é você clamar. O segredo de você estar perante ao Senhor é clamar. O Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes, as quais tu não sabes nesta tarde. Então o segredo da vitória é clamar. Quando você está clamando, você está pedindo algo para o Senhor, e o Senhor está atento a ouvir o nosso clamor. Eu sempre digo lá no livro de Números, no capítulo 23, e versículo 19, que fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, o que Ele prometeu na minha e na tua vida, Ele não vai cumprir? É o clamor, é esperar. Ele vai cumprir. Ele vai nos dar a vitória, mas desde que nós estejamos preparados e ao mesmo tempo esperando a vitória que vai vir sobre nós através dele. Então o segredo está aí, a chave do sucesso está aí. É clamar. O segredo da vitória está aí, é esperar. O segredo da vitória, porque tudo tem o seu tempo pré-determinado. E nesta tarde não é diferente. Aliás, todos os dias de nossas vidas não são diferentes, porque a palavra, ela se renova.
A palavra, ela tem o poder de transformação. A palavra tem o poder de modificação em nossas vidas. A palavra tem o poder de fazer com que nós sejamos, a cada dia, uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o poder da palavra. A palavra faz com que nós tenhamos amor. A palavra faz com que nós sejamos humildes. A palavra faz com que nós sejamos diferentes das pessoas ainda que não foram transformadas, mas um dia serão. É a fé. A fé é o firme fundamento. Se você credes a palavra, tu verás a glória de Deus resplandecer na minha e na tua vida. Mas é pelo poder da palavra. Tudo aconteceu através da palavra. Porque diz a Bíblia, no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio o verbo era Deus. Estava com Deus. Se fez carne. Habitou entre os moradores da terra. Quem era a palavra? Era o próprio Deus encarnado na forma humana de Jesus Cristo. E tudo ele fez através do que? Ele era a própria palavra viva, no qual conviveu e veio até aqui para nos resgatar, para nos dar vida e vida com abundância, através do sacrifício imolado lá na cruz do Calvário. Porque diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o propósito do Senhor nosso Deus foi enviar o seu Filho amado. Por quê? Estava já predestinado, através da profecia, lá do profeta Isaías, isso há cerca de 500 anos antes do nascimento do Messias, que ele profetizou que haveria um, que nasceria da semente da mulher, que através do nascimento esmagaria a cabeça da serpente. E ele diz que nenhuma formosura vimos nele, para que ele fosse crucificado, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E diz que ele vai mais além na palavra, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, e não abriu a sua boca, para que nesta tarde, eu e você, pudéssemos termos o privilégio de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Então o propósito nesta tarde, de você crer e acreditar, é esperar. Espera que a vitória vai vir para você, para mim, mas de que forma? É através da esperança, através de esperar. A vitória vai se concretizar através do quê? Da paciência. Quando você tem a paciência, você sabe que a vitória vai chegar até você, porque você está em contato com Ele. E nesta tarde, fique com esta palavra. Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele teve a atitude de se inclinar, de ouvir o meu clamor. Clama a mim, Jeremias disse, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a quais, nesta tarde, eu e você não sabemos. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez você esteja passando pelo vale, talvez um problema que você acha que não vai ter uma solução, talvez você necessite de uma cura, talvez você necessite nesta tarde de ânimo, de fé, de esperança. Então o segredo está aqui. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então fique com esta palavra, concretizando para que aumente a sua fé. Pega a palavra de Deus, vai lá no livro aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, que nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu já espero e prova das coisas quais eu não posso ver. Que nesta tarde, que a palavra seja entronizada dentro do seu pequeno coração, dando a você ânimo, virtude, dando a você esperança, fazendo que você se transforme a cada dia numa nova criatura em Cristo Jesus. Que nesta tarde fique essa palavra e que Deus venha agraciar cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Meu pai, a irmã Deusa, ela pediu uma palavra do parque bancário, mas o irmão já leu a palavra que foi em Salmo 40. Salmo 40, irmã Deusa. Esperar com paciência. O segredo é paciência. O segredo é paciência. Irmão Jean,
A paz do Senhor, Ele mandou a paz para mim, para a Melisa, para o pastor Paiva. Amém, amém, Deus Jean. abençoe. Eu não sou pastor ainda não, Tá Jean, profetizando. mas eu creio em Deus, que um dia Deus possa se concretizar essa profecia na minha vida. Amém. Que Já. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Já Jesus. passamos um pouquinho. Tenham um excelente final de semana e que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém, amém. Fica com Deus, Vitor. Obrigado. Deus abençoe. Eu tô de vestido de Barbie. Fantasia. Irmãos, vamos ouvir então um pedacinho do Porto Seguro que eu prometi no finalzinho do programa, né? Que é sucesso! Sucesso! Deus, eu tenho tantas bênçãos. Deus abençoe contigo, mas eu Deus trabalha com essa voz contigo. Vai. Glória. Vai, dessa música. Os irmãos possam confiar que Deus está nesse porto aí. Ele é nosso porto seguro, amém? Eu louvo a Deus, agradeço a Ele por essa programação. Estamos encerrando aqui no nome dEle. E próximo sábado a irmã Beatriz estará com a equipe dela na programação. E no outro estaremos aí diretamente da Rádio Libertação. Amém? Fiquem com Deus. Possa fazer seu pedido de oração. Deixa aqui no Face que a irmã Elisa vai estar orando por vocês. Amém. Fiquem com Deus.